Bom dia a todos e todas. Quero saudar a mesa aqui em nome do meu parceiro de repartição e departamento, né, Raimundo Pereira? E fazendo isso, eu quero saudar a todos que fazem parte da mesa. Ainda bem que tem uma mulher aqui, senão ia ser uma mesa só machista, né? Só de marmanjo. Mas fizemos uma maratona, né, Pedro, para chegar até aqui, né? Ontem nós tivemos um dia intenso de reuniões. Acho que vocês acompanharam aí. Mas essa parte da reunião eu vou deixar para o Pedro, que é a tua parcela aqui na questão da campanha salarial. E a parte que nos toca aqui é com relação a fazermos um balanço da condição. Mas deixa eu fazer uma apresentação mais sucinta. Eu sou Sérgio Ronaldo, sou aqui do Nordeste, sou de Pernambuco, tricolor, bem lembrado, de Santa Cruz. Time que é acostumado a pegar o Sampaio Corrêa e ter uma palavra séria, né? De vez em quando a gente tem umas prosas boas. Sou oriundo do ECESP, técnico de laboratório, e estou hoje secretário-geral da Condicef, juntamente na direção com o Pedro, que está aqui, com o Pitanga, o Raimundo. Então você não está no departamento, e o Walter César, que está na direção também. O Zé está no departamento, então a Condicef está bem representada na nossa visão. Eu vou fazer um histórico de janeiro do ano passado para cá, que é mais um levantamento de toda a dinâmica como a Condicef tem atuado. Primeiro, logo em seguida, o final do congresso lá em Beberibe, em dezembro de 2013, nós assumimos um compromisso de que a gente tinha que acabar com aquela história de acabava o congresso e continuavam as disputas internas dentro da confederação. Então, um dos compromissos que nós assumimos foi que as eleições acabavam naquele momento e que a gente iria fazer todo o esforço para que a Condicef, em respeito a todas nossas filiadas e em respeito a nossa categoria que nós representamos, que não é pequena, a Condicef hoje ela representa um universo de 80% dos cerca de 1.350.000 servidores do Executivo. Em torno de 79 órgãos, incluindo aí Ministério, Autarquia, Iniciativa Pública. Então, é uma representação muito significante e a responsabilidade a cada dia aumenta. Então, nós entendemos que era necessário a gente construir na prática o que estavam lá na teoria. E de janeiro em diante, após a posse, o nosso compromisso, enquanto secretário-geral, foi de unificar a Condicef para que a gente, com essa unidade, a gente continuar dando a resposta que esse universo de servidores em todo o Brasil esperam da maior confederação de servidores públicos da América Latina. Evidentemente, nós assumimos um desafio em uma conjuntura totalmente adversa, que foi o ano de 2014, onde o governo sempre se posicionava de que estava cumprindo um acordo que tinha realizado com a Condicef, com a CUT e com outras entidades, lá naquela greve de 2012, e que, entretanto, qualquer situação nova só se daria
pós-cumprimento desse acordo. E, na realidade, este acordo ele ficou um pouco capenga, porque, na nossa visão, o que foi celebrado com o governo lá em 2012 não foram tão somente os requisitos dos 15,08%. Tinham vários outros instrumentos. Mas o governo, no entendimento dele, o cumprimento do acordo era simplesmente o índice, mas deixou de lado todas aquelas outras tratativas que foram acordadas durante todo aquele processo de 2012. E foi nesse cenário difícil que nós conseguimos ultrapassar o ano de 2014, construindo as plataformas para que a gente chegássemos em 2015 com uma consistência e a categoria preparada para continuar enfrentando esses desafios. É bom lembrar que é um desafio imensurável, porque representar 78 setores da administração pública, cada um tem um pensamento diferente. Então, a cada dia mais, essa pressão é pungente por conta dessa diversidade que é a representação da Condicef e os nossos sindicatos, que são gerais. Então, em 2014, nós tivemos como prioridade resolver algumas pendências que tínhamos com relação às situações da Condicef, mas não deixamos de tocar o dia a dia da questão da política. Uma das situações que foram referência no Congresso, e nós tiramos como prioridade, foi que a Condicef teria que resolver a situação de cadastro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Não sei se os senhores e senhoras têm conhecimento, mas a Condicef, historicamente, agora no dia 28 de agosto de 2015, vai fazer 25 anos. Então, tem representatividade e reconhecimento nacional e internacional, mas nós temos um problema que é a questão da carta sindical. A nossa confederação não tem carta sindical. E há 2, 3 congressos que a gente vinha discutindo como resolver esse problema, porque volta vai, volta vem, sempre tem alguma entidade ou alguns setores do governo questionando a questão da legitimidade com relação a essa sistemática burocrática da carta sindical. E foi uma das decisões que foram tomadas no Congresso que esta atual direção teria que resolver esta pendência. E nós tiramos como prioridade resolver essa situação. Discutimos internamente na direção de como resolver e observamos que se fôssemos tentar mais uma vez fazer o registro enquanto confederação, iríamos esbarrar, como esbarramos em outros momentos, com entidades cartoriais que vivem aí brigando pelo imposto sindical, não tem representatividade junto à categoria de servidores públicos, mas pela questão de já ter há 50 anos a carta sindical, toda vez que nós tentamos ter a carta sindical da confederação, esbarra nessa questão burocrática. Então, a decisão da direção foi de que iríamos fundar uma federação, encaminhar todo esse trâmite burocrático da questão da carta sindical e aí em diante ver o que fazer mais na frente. Isso nós fizemos agora no último dia 10 de fevereiro. Inclusive o sindicato aqui do Maranhão é integrante dessa discussão da questão da fundação da federação, que chama-se FENADCEF, Federação Nacional dos Servidores Públicos Federais, e todas as tratativas com relação à questão de cartório já foram superadas, já passamos essa fase. Demos entrada na Receita Federal na questão do CNPJ, e nos próximos dias o próximo passo vai ser a entrada no Ministério do Trabalho e Emprego para a questão da carta sindical. Superando essa etapa, nós vamos estar discutindo o que fazer. As duas entidades vão andar paralelamente.
Mas lá na frente nós vamos estar discutindo com nossas filiadas, com o nosso CDE, com a direção da Condicef. A opção mais consistente que nós estamos tentando buscar é fazer a fusão das duas entidades no período próximo, resolvida essa etapa burocrática, mas o nome da Condicef vai ser preservado na ocasião dessa junção das duas entidades, porque historicamente a Condicef já é conhecida desde a sua fundação, no dia 28 de agosto de 2000, então o nome da entidade continuará sendo preservado. Foi eleita uma direção provisória, do qual tem inclusive pessoas aqui do Estado que são diretores, que é o Walter César e Cecílio. Foram empossados imediatamente e eu tenho cobrado do secretário-geral, que foi eleito, para realizar uma reunião, né, para ir socializando. É o Rogério Antônio Expedito. Chame uma reunião para ir socializando e fazendo as coisas de forma compartilhada com os demais membros. E fazem parte da direção provisória que vai tão somente tratar dessa questão de legalizar a carta sindical, porque nós temos problemas, hoje nós enfrentamos um problema que é real, com relação à Conab. A Conab, a direção é quem escolhe, quem negocia em nome dos empregados dela, uma coisa totalmente inversa à questão legal e real. Nós já fomos para a Justiça já disse que nossos sindicatos gerais são quem representam os empregados públicos da Conab, mas a direção, para poder estar dando esse calote para os empregados, optou por indicar uma entidade para representar os empregados. E hoje, os últimos 3 acordos coletivos da Conab, os empregados da empresa estão detectando que estão tendo prejuízo. Até 2011, quando era a Condicef, nossos sindicatos gerais que fazia a condução dos acordos coletivos da empresa, os empregados tinham ganho real, tinham conquistas sociais e avançavam nas suas situações. Hoje estão detectando isso, estão clamando que a gente resolva essa situação urgentemente, porque estão numa situação totalmente delicada. E além disso, nós temos outras empresas públicas que também celebramos acordo coletivo. Mas essa pendência burocrática da carta sindical, em alguns momentos, nos impede, a gente tem que estar pegando procuração de todos os sindicatos, autorização, e é uma situação totalmente adversa, para que a gente possa resolver a situação o mais rápido possível. Estamos bem próximos, acredito que andamos 70%. Os 30% ainda temos que percorrer, mas esperamos que nos próximos 60, 90 dias, essa etapa estará superada. Realizamos no final do ano passado, depois de toda a dificuldade do decorrer do ano de 2014, no mês de novembro, os encontros setoriais da nossa base, onde reunimos todos os setores lá em Lusiânia, Goiás, sequenciado por uma plenária de 2 dias da Confederação, onde fizemos uma avaliação de todo o cenário conjuntural, do processo eleitoral que acabava de ser efetivado, processo eleitoral das eleições gerais para presidente da República, senadores, governadores, deputados, e tiramos as nossas plataformas nessa plenária dos 2 dias, do dia 22 e 23 de novembro do ano passado. E é em cima dessa pauta e dessas demandas que nós estamos seguindo em 2015. A prioridade principal que nós tiramos lá na nossa plenária foi de dar sequência a essa tratativa na questão da carta sindical, da Condicef continuar lutando pela correção das distorções no serviço público, e a plataforma principal é a Lei 12.277, que resolve em torno de 80% dos problemas da nossa base,
resolver imediatamente e ter como bandeira de luta a situação da aposentadoria no serviço público. Hoje nós temos cerca de 107 mil servidores públicos federais que já constituíram todos os instrumentos para se aposentar. Não o fizeram porque quando fazem as contas perdem 35% no mínimo. 107 mil, não é um número pequeno. O que nós costumamos dizer que estão no abono de permanência. No futuro bem recente, quando o servidor se aposentava, tinha o orgulho de dizer, agora eu vou, como eu sou nordestino, a gente sempre falava, agora nós vamos armar nossa rede, repousar, cuidar dos meus filhos, dos meus netos e tocar a vida. Hoje em dia o cenário não podemos mais falar isso. Porque anteriormente a gente ganhava, além da integralidade da nossa remuneração, mais 20% de acordo com a Lei 1711, como reconhecimento do Estado brasileiro aos serviços prestados pelos servidores públicos. Isso nos foi retirado, além de retirar isso, quando nos aposentamos, retiram em torno de 35%. Isso não é correto. Por isso que existe hoje em torno de 107 mil servidores que não se aposentaram, porque você trabalha 30, 35, 40 anos, alguns estão até ultrapassando essa barreira dos 40 anos de serviço, e não dá para ir para casa com menos do que você está na atividade. Então, essa foi uma das demandas que também tiramos lá na nossa plenária de novembro do ano passado. E como fazer isso? Nós teremos que ir com muita força, alguns até dizem, é melhor não ter reajuste em 2016 e resolver essa situação. Mas a Constituição já garante isso. Em 2005 foi aprovada a Emenda Constitucional 47, onde a Constituição diz que o servidor público que está na administração pública anterior a 98 se aposenta com a sua remuneração integral. E o governo vem nos passando um calote de 2005 até hoje, fazendo uma confusão que não é por falta de conhecimento, mas premeditadamente, com remuneração integral com vencimento básico. Remuneração é o conjunto da obra do que está no teu contra-cheque, exceto ali aqueles benefícios, mas faz parte da remuneração o vencimento básico, gratificação de desempenho e outras gratificações que você tem. Lá diz que você tem que cumprir simplesmente os 5 requisitos que é idade mínima, tempo de contribuição, tempo no serviço público, tempo no mesmo cargo, tempo na mesma carreira. Todos nós que somos oriundos do público anterior a 98 cumprimos essas etapas. Nós estamos tentando resolver essa situação, porque não dá para continuar dessa forma, porque daqui para o final do ano, essa quantidade de servidores, que hoje já são 107 mil, pode chegar a 115, 120, nós temos que resolver urgentemente. E outra demanda pontual é a questão dos benefícios. Hoje o servidor está trabalhando para pagar o transporte para se deslocar, trabalhando para pagar a alimentação, e o fruto da movimentação que fizemos em 2012 estão indo para os planos de saúde. A gente ganha por um lado, o plano chega e tira com as duas mãos com o outro. Isso é no Cabo Saúde, isso é no GEAP, isso é em todos. Ficam com a mutuca de olho no que a entidade negocia. Chegou lá, ele vem lá e tira com as duas mãos. Corrijam-me se estou falando alguma inverdade aqui. Então nós temos que resolver essa situação. Não dá para a gente manter 70% do que custa o plano de saúde e o governo entrar somente com 30%. E achar que está nos fazendo favor. Não está. Então esses 3 pilares são os eixos centrais, tirando as especificidades de cada setor. O que é que fizemos pós o governo assumir a presidenta Dilma em 1º de janeiro?
protocolamos todas essas demandas nos 39 ministérios, nas fundações, nas autarquias, empresas públicas, com essas plataformas e as especificidades de cada setor. E, evidentemente, solicitamos audiência com todos os ministros das pastas, todos os diretores das pastas, para que a gente, quando estiver faltando 5 minutos, você me avisa, tá? Para poder concluir. Para que a gente pudesse ter uma nova tratativa, porque o compromisso assumido com o governo, com a Condicef, com a CUT e outras entidades, em outubro do ano passado, foi de que teria uma sistemática diferenciada com o conjunto dos servidores. Teria, a fala da presidente Dilma, um olhar mais companheiro com os movimentos sociais e sindicais. E subscreveu um documento com a CUT, com a Condicef e outras entidades, que tem uma plataforma com 11 itens. Então, foram em cima desses 11 itens que nós protocolamos nos 39 ministérios as nossas plataformas. Já fomos recepcionados por aproximadamente 7, 8 ministros. Ontem foi o último, foi com o ministro do Planejamento, e essa etapa eu vou deixar para o Pedro, que vai fazer a questão da campanha salarial. Mas já fomos recebidos pelo ministro do Trabalho, ministro da Previdência, ministro da Saúde, ministro da Cultura, ministro da Justiça. Dia 1º agora vamos ser recebidos pelo ministro das Comunicações, o Bezoini. Já fomos recebidos pelo presidente da FUNAI, já fomos recebidos pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Então, em torno de 15 ministérios nos recepcionaram com respostas, dizendo que nossas demandas centralizaram para o Ministério do Planejamento, que tudo tem que passar por lá. Mas, evidentemente, a nossa estratégia tem sido de que, primeiro, a gente dialoga com os gestores da pasta, para poder a demanda chegar no planejamento. Porque, os últimos anos, a gente chegava no planejamento com a demanda, e eles diziam, o ministro da Saúde já tem acordo? Aí, não, então tem que voltar para lá. A gente tem que perder um tempo danado para poder dialogar. Agora, nós estamos fazendo diferente. Primeiro vai lá, conversa com o ministro da Justiça, ministro da Previdência, ministro do Trabalho. Quando ele pergunta, já tem acordo? Já. Pode ligar lá que já está de acordo. E aí, é essa conexão que nós estamos fazendo para a gente ver se a gente avança nas nossas demandas. Ontem tivemos com o ministro do Planejamento. Próxima semana teremos aí uma reunião com o presidente da FUNAI, com o ministro das Comunicações e outras que estão agendando. Então, nossa demanda tem sido rotineiramente desse dia a dia. Nós preparamos agora para abrir uma semana de jornada de lutas. A campanha salarial de 2015 foi lançada no último dia 25 de fevereiro, com um conjunto de 31 entidades que fazem parte do Fórum Nacional das Entidades do Conjunto, das Entidades Nacionais dos Federais, constituído por 3 centrais e várias entidades nacionais que representam o conjunto dos servidores, dentre elas a Condicef, e tiramos como meta 8 itens como conjunto geral que contempla o conjunto dos servidores. Dentre eles está a questão do índice inflacionário, que, levando em compreensão aí a questão de 2010 até o ano de 2015, meados de 2016, uma perda do poder aquisitivo de compra do conjunto dos servidores de 27,03%. Se levarmos em consideração a inflação, seria de 44%, tirando os 15% que foram concedidos nos últimos 3 anos, daria um montante de 27,03%. Questão dos benefícios, paridade, database, negociação coletiva, essa é a plataforma do eixo geral. E as especificidades que também foram apresentadas, que nossa meta será negociar em 2 focos, as questões gerais e as questões específicas. E no processo de mobilização, nós tiramos que a semana de 7
a 9, ok, de abril será uma semana de jornada de lutas em Brasília, onde nós vamos estar fazendo atividades de mobilização em Brasília, no planejamento. Depois que o Pedro explicar aqui o conjunto da obra da campanha salarial, vocês vão entender o porquê da necessidade da gente colocar o nosso carro na estrada. E neste período nós vamos estar realizando uma reunião do CDE, uma plenária da Condicef no dia 9, para discutir o cenário e os próximos passos e ver como é que vamos estar conduzindo nesse cenário difícil a nossa campanha salarial de 2015. Tem algumas situações que estão postas que eu acho que vai ser importante a gente esclarecer para vocês. Nós temos convicção de que em 2015, o que teria que ser executado já foi essa parcela que saiu agora em janeiro deste ano, que foi executado no primeiro dia de fevereiro, os 5%, mas há condições necessárias de se fazer adequações na questão dos benefícios dos servidores ainda em 2015. Nossos benefícios estão congelados desde 2012. Agora, a nossa meta vai ser preparar a plataforma, porque daqui para frente, além disso, não temos nada garantido. O que é que vamos preparar para a questão de 2016, que é a questão do reajuste, e essa questão das reestruturações da carreira, o índice que vai ser aplicado para a questão do conjunto de servidores. Então, essas são as demandas que a Condicef, em parceria com as nossas entidades, estamos tocando. A Condicef, hoje em dia, está, já finalizando, Walter, com relação ao Senado... Walter não, é Raimundo. O Walter, tá vendo, Walter? O Walter, ele reclamou aqui, disse que é isso, rapaz, não me confunde, mas... Parecidinho, rapaz. Mas a Condicef hoje ela está no cenário do que assumimos. A Condicef tinha em torno de 40% de inadimplência das nossas filiadas. Hoje praticamente 100% das nossas filiadas estão em dias com as suas obrigações na contribuição e na questão política. Os penduricados que nós tínhamos, como os arrestos que vieram do Congresso, está quase praticamente resolvido. Então, essa é a compreensão da construção da unidade que nós conseguimos fazer com essa atual gestão, respeitando as especificidades de cada setor, sendo tolerante, ouvindo mais do que falando e, evidentemente, construindo a unidade para que a gente seja fortalecido para enfrentar o desafio. Ao final, fica aqui à disposição da companheirada para tirar alguma dúvida, responder algum questionamento e estamos aqui à disposição. Muito obrigado por ter me escutado até agora. Um abraço.